Dizem que uma tamareira leva mais de 100 anos para produzir frutos. Mas tem outras árvores que demoram menos, árvores frutíferas, quero dizer, demoram menos tempo para produzir frutos. Eu, por exemplo, comprei uma muda de jabuticabeira faz uns 6 meses mais ou menos e já está produzindo frutos. Assim é a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós lapidamos as nossas imperfeições na mesma vida ou na vida seguinte. E é assim que é a natureza, tanto para nós como para as plantas, para tudo que existe na natureza. É só observarmos isso. É sobre isso o que é o nosso caso. Não exatamente sobre as tamareiras e as jabuticabeiras, claro, mas tem a ver com o nosso caso. Pelo seguinte, vocês sabem que eu trabalhei muitos anos numa casa espírita e nela eu também aplicava passes. E tinha uma moça que todas as semanas ela vinha com o filho para tomar passe. Quando ela chegava, as moças, as colegas que davam passe, corriam todas. Umas iam para o banheiro, outras sempre tinham alguma coisa para fazer e não queria atendê-la, porque o filho dela era um menino de 3 anos, mais ou menos. Ele xingava todo mundo, ele chutava todo mundo, chutava as pernas da gente, era um absurdo. Eu tinha mais paciência, tentava convencê-lo a ficar bonzinho, e eu falava para ele: Papai do céu, fica triste de você agir assim, fica bonzinho para tomar um passe, é gostoso tomar uma aguinha fluidificada. Você não gosta que Papai do céu fique triste com você? Não. Você não se importa? O Papai do céu vai ficar triste. Não, eu quero que ele fique triste sim. E era assim. Menino era terrível. E a mãe, magrinha, fininha, não sabia o que fazer. Ficava triste, ficava chateada. As moças que davam passe, elas ficavam sem graça, com medo de ofender a mãe se dissesse: você não quer colocar o nome da criança para desobsessão? Porque a maioria das pessoas que vão nesses lugares para tomar passe, elas próprias falam: eu gostaria de colocar meu nome para desobsessão. Mas essa mãezinha não. Ela ficava nervosa, ficava triste e não falava nada. Aí, um dia, eu tive coragem de me aproximar. Falei para ela: olha, é o seguinte, às vezes os obsessores têm alguma coisa contra os pais e utilizam as crianças, os jovens, os adolescentes, para vingar-se dos pais. Como às vezes não conseguem atacar os pais, porque às vezes os pais fazem orações, então atacam as crianças. E qual o pior tormento para os pais, que é o sofrimento dos filhos, a má conduta dos filhos? É o sofrimento maior para os pais. Era preferível que os pais fossem atacados, mas eles sabem disso, os obsessores sabem, e aproveitam, atacam as crianças, os adolescentes, os jovens em geral, para perturbar os pais. E aí eu falei para ela, expliquei, e aí ela falou: eu gostaria, pode ser? Eu falei: com certeza. E assim foi. Anotamos o nome dela, e na semana que ia ter os trabalhos mediúnicos para desobsessão, o nome dela, do menino e do pai do menino foram chamados. E apresentou-se um espírito muito vingativo, que, como eu disse, queria atacar a criança mesmo, para se vingar dessa mãe. Porque aí ficamos sabendo o que acontecia. Numa outra vida, essa mãezinha foi uma freira
E ela trabalhava num orfanato e ela era muito rigorosa, muito brava. E as crianças tinham pavor dela. Um dia ela resolveu. As crianças estavam fazendo muito barulho, segundo ela, dando muito trabalho. Ela pegou várias crianças que estavam fazendo gritaria, fazendo alguma coisa que ela não gostou, pegou essas crianças e trancou num porão. E aí as crianças começaram a gritar dentro desse porão. E ela achou que era porque as crianças não queriam ficar presas, claro, mas não. Nesse porão, ninguém sabia, tinha um ninho de cobras e começaram a picar essas crianças. E muitos vieram a desencarnar. Um dia eu falei para vocês que eu tinha outros casos mais tristes e eu estava relutando em contar para vocês. Mas é que o final vai ser bom. Depois disso, esse espírito, vamos lembrar que essas crianças eram órfãs, mas eles tinham os pais na espiritualidade, eles tinham avós, e todos ficaram revoltados com essa que agora era uma mãezinha desse menino. E ficavam juntos. E sem perceberem, ficavam fazendo com que ele se lembrasse dessa vida onde tudo aconteceu. E ele era muito revoltado por isso. Aí soubemos, através dela, que desde que ele nasceu, ele odiava ela, odiava todo mundo, ninguém podia se aproximar dele. Ele tinha medo e o medo fazia com que ele atacasse as pessoas. Bom, aí, passado vários anos, eu estava na rodoviária quando ela me reconheceu. Eu tenho uma dificuldade de decorar rosto, sabe? Eu tenho um problema que se chama propagnosia. Eu não lembro do rosto das pessoas, tenho dificuldade. Aí ela se aproximou de mim e, bem pertinho, aí eu reconheci. E ela estava com um rapaz. Ele já estava com 13 anos. Um menino educado, super bonzinho. Eu a convidei para ir em casa. Eu brinquei com ele e falei: "Você que é o ardido, como você tá lindo!" Eu acabei nem lembrando o nome dele, porque sempre chamamos ele de ardido. Olha só. E o ardido se tornou um doce, gente. E é assim, o nosso caso de hoje foi esse. Então, vou terminando por aqui, mas vocês divulguem o nosso cantinho. Avisem seus amigos, que eu gosto muito de contar os casos para vocês. Continue aqui comigo, porque eu vou, mas volto. Porque eu tenho muitos outros casos para contar. Fiquem todos com Deus. Até mais.